Recording is on. Pois é, já está gravando, então bom dia para todos aqui que estão presentes na sala. Bom dia, Todo professora. mundo escutando, ok? Sim, professora. Sim. Então eu queria primeiro dar uma visão geral, principalmente do exercício retórico 1 e 2 que vocês enviaram. Então tá muito bom ver o crescimento de vocês, da leitura, né? Nós fizemos passo a passo, primeira leitura do capítulo 3, do John Paul Guy. Vai lá para a só o primeiro treino, no sábado. Pior que é, né? Eu pensei que você estava só para fazer o violência e falar besteira. Ok, gente? Então, o que eu queria falar com vocês, assim, duas coisas que são muito importantes conceitualmente. A parte do Jean Paul Guy, que eu coloquei para vocês, é para vocês terem uma base, quer dizer, um livro que é dentro da análise crítica do discurso e que está bem estruturado, mostrando para vocês a construção das categorias. Não significa que o corpus que vocês vão constituir necessariamente se enquadre totalmente dentro daquelas categorias, né? Então, por exemplo, a categoria lá de política, né, que ele pergunta lá quais são as relações que se estabelecem entre os interlocutores e os contextos. Na sua questão de pesquisa, pode ser uma dimensão que não é pertinente para o seu trabalho. Então, vocês não precisam o tempo todo ficar colado naquelas categorias. É para vocês entenderem como que a gente constrói as categorias discursivas. As perguntas são perguntas retóricas. Quem eu sou, você viu lá, identidade. De onde eu venho, né, para onde eu vou. São questões retóricas. E essas questões retóricas, elas são respondidas a partir do seu referencial teórico. Por exemplo, se você está analisando identidades e você está usando Stuart Hall com o conceito de identidade, você vai construir a sua categoria identidade não a partir do Jean Paul Guy, você pode construir sua categoria identidade a partir do Stuart Hall, tá certo? Então, todas essas questões é um exercício para vocês se apropriarem da ferramenta. Então, uma parte importante da análise do discurso é vocês terem a discussão metodológica, primeiro, da coleta das informações, que eu tenho insistido com vocês, como que vocês constituíram o corpus. Porque na análise do discurso, a condição de produção do corpus, ela é integrante da análise. Então, se você vai fazer uma análise etnográfica, né, de uma sala de aula, numa comunidade quilombola, se você ficou 1 ano junto daquela comunidade, essa é uma condição de produção epistemológica sua. Você é agente paciente em diversos momentos naquela comunidade para poder construir aquele corpus. Você vai ter momentos que você vai fazer entrevistas, questionários, isso tudo são as condições de produção. Então, vocês têm que explicar isso bem, isso tem que estar composto dentro da sua metodologia. Depois você tem uma divisão muito clara entre a textualidade que você vai dar. Quer dizer, você acabou de coletar suas informações no campo, você vai então agora fazer a sua análise. E aí você tem que organizar toda a documentação. Quer dizer, um questionário, né, foi passado nessas condições que você explicou lá no capítulo da metodologia da produção da informação. Agora, na análise de dado, você vai, né, aprofundar, você fez a transcrição, o questionário foi fechado, né, é uma escala Likert, não importa. Então, são momentos diferentes, estão vendo? São 2 momentos. O momento da produção da informação, né, porque ela é contextual, ela está dentro, é o acontecimento discursivo. Depois o momento da análise, que é um outro momento. Geralmente, quando a gente faz análise de conteúdo, você tem essas coisas fundidas, porque o que importa é a informação expressa. Essa que é a questão, é o conteúdo que está ali registrado. Então, essa é uma diferença fundamental entre a análise de conteúdo e a análise de discurso.
A análise de conteúdo, você também faz um contexto de produção. Você pode fazer uma boa análise de conteúdo, você é, descreve o processo de construção das informações que você está analisando. Qual é a materialidade discursiva daquele corpus que você está constituindo. E você faz também uma análise flutuante, quer dizer, você faz um olhar global para ver quais são as categorias que são emergentes. Uma boa análise de conteúdo não significa sempre você ter categorias a priori e fazer validações. Às vezes você tem categorias emergentes. É o que faz aquela análise de conteúdo que vai trabalhar com a textualidade e vai trazer unidades retóricas e vai procurar unidades de contexto, mas você está expresso na materialidade discursiva ali. Então, a diferença também está aí, entre você fazer uma análise de conteúdo aprofundada com as diversas dimensões e a análise do discurso. Então, a análise do discurso o tempo todo, ela tem essa tensão entre um quadro epistemológico que você tem, quer dizer, você está produzindo o conhecimento junto da análise de uma estrutura. Por isso que é muito importante, às vezes, você explicitar, eu estou falando da segunda parte agora, da parte da análise do corpus, cada documento, cada nível de documento que você vai fazendo, né? Porque como o discurso é multidimensional, você tem que analisar cada uma daquelas dimensões e separando, né? Você vai fazer a análise da questão das relações, são as relações de poder, às vezes você precisa de um tipo de documento, né? Então você vai colocar, por exemplo, as interações, você vai analisar as interações, quer dizer, quem interage com quem, a que momento. Você vai analisar os silêncios, quer dizer, o que foi impossibilitado de ser dito, quais foram as regras de invisibilidade de sujeitos. Então, você vai ter que criar um outro tipo de documento. Então, você sempre tem que se preocupar para comunicar o seu processo analítico, ter clareza, tá, dessas escalas, que são escalas temporais, às vezes, diferentes. Então, às vezes, para você saber as vozes silenciadas, você vai ter que pegar durante muito tempo para perceber quem nunca está presente, ou quem está presente poucas vezes, precisa de muito tempo. Mas se você às vezes quer colocar, por exemplo, analisar a o silenciamento enquanto estrutura de poder, né, enquanto ato de violência, às vezes você tem que analisar e no micro. Então, pegar uma interação, um evento dentro daquele corpus todo que você analisou. Então, vocês viram que para cada um, às vezes a temporalidade é de uma sequência de um ano, às vezes a temporalidade é uma sequência de 3 segundos de comunicação. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem de apresentar, às vezes, nos artigos, a diversidade da análise que foi feita. E a gente geralmente você tem 30 páginas e descrever isso em 30 páginas é bem difícil. Então, a gente tem que fazer uns recortes bem colocados, tá? E por isso que a documentação é muito importante, que é o que eu coloquei para vocês aqui, nós estamos chamando de caderno de códigos, né? O caderno de código. Você tem, então, por exemplo, no nível do contexto, você precisa de uma categoria grande, né? Contexto econômico, contexto educativo, contexto, você pode chamar, né, de vários contextos. Que tipo de documento você vai ter? Às vezes você precisa ter um mapa de eventos, né, na sequência toda, ou às vezes você tem que ter uma transcrição pontual, né? Essa transcrição ela precisa ser localizada dentro daquele corpus como um todo. Então, essas articulações é que fazem a análise de discurso ser complexa e muitas vezes a gente, no tempo de 4 anos de um doutorado ou 2 anos de mestrado, fica muito difícil de você conseguir fazer uma boa análise de discurso. Então, às vezes, uma boa análise de conteúdo pode te dar mais elementos
dada a complexidade das ferramentas que você vai usar. Mas você tendo clareza dessas ferramentas, você também vai fazendo escalas e vai, vencendo cada uma dessas dificuldades. Geralmente os artigos que vocês vão ver, e os artigos eu coloquei lá vários para vocês, e vocês vão fazer outras buscas de artigos, eles pegam uma dimensão, a gente destrincha uma dimensão. E no trabalho, às vezes, do grupo de pesquisa, é que vai ter um quadro mais amplo, tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre ainda essas questões principalmente das condições de produção e do framework analítico? Perguntas, vocês podem colocar no chat ou levantar a mão para. Não? Que bom. Então vou supor que vocês tá tudo ok sobre essa questão. O que eu percebi nos exercícios retóricos que eu corrigi, uma dificuldade. Janaílson quer fazer uma pergunta? Consegui. Eu estava tentando ativar aqui e essa bainha sumiu. Não, com relação a essa questão das categorias analíticas, que realmente, mas você foi explicando e foi clareando um pouco mais para mim. Eu estava tentando entender quais categorias eu poderia, a partir do POG, né, quais categorias o corpus, vamos dizer assim, né, no meu entendimento, a partir da delimitação do corpus, nem todas as categorias eu poderei aplicar aquele corpus, né? E a Uhum. partir dessa definição, eu começo a trabalhar a análise discursiva dentro do meu corpus, né, de estudo. A dúvida que eu teria era a seguinte, por exemplo, se eu olho para esse corpus e eu delimito por exemplo, eu vou analisar certos termos que aparecem nesse corpus. A intenção, quando eu analiso um único termo, é pensar como aquele termo se cristalizou naquele discurso ou pode ser outra possibilidade, como, por exemplo, como aquele termo ele é entendido dentro de determinados contextos, né? Como ele é compreendido dentro de determinados contextos. Eu não sei se eu me fiz entender Não, a minha dúvida. sua pergunta é muito boa, que é a questão que eu acho que vocês estão tendo dificuldade de encontrarem os marcadores textuais, que a gente chama. Porque uma vez que você definiu a categoria, vamos supor a categoria identidade, né? Que é uma categoria que a gente utiliza muito quando a maior parte das análises em ensino de ciências e matemática, a questão da identidade é importante para a gente. Seja a identidade institucional, individual, a identidade, a palavra identidade pode carregar também um marcador de gênero, independente disso. O que marca a identidade? Textualmente é o enunciador. E o que marca o enunciador? Na questão da gramática funcional, é a função aí do sujeito gramatical. E o sujeito gramatical, veja que nós não estamos fazendo uma análise sociolinguística, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é uma análise discursiva pontuada numa produção de conhecimento em ciências e matemática. Então, esse enunciador pode ser um interlocutor, por exemplo, o professor, né? Pode ser esse agente que está ali. Mas pode ser uma identidade, por exemplo, de enunciadores validadores. Por exemplo, muitas vezes o professor usa o livro didático como. O livro didático passa a ser um enunciador. Vai estar no livro, faça a atividade do livro. Tá certo? Então, quando você vai definir a categoria identidade, você tem que discutir quais são os marcadores textuais que vão servir de indicador da presença daquela categoria.
Então, pode ser assim, toda vez que o professor fala na primeira pessoa, mas muitas vezes o professor fala na terceira pessoa, assim, ele, mas ele quem? Ele às vezes é o livro, ele às vezes é o cientista, ele às vezes é o currículo, ele às vezes é o diretor. Então, a diferença da análise do conteúdo para isso é que você vai analisar no discurso quem é aquele enunciador, aquela identidade que está ali, né? Então, o que falta lá, quando vocês fizeram o quadro no exercício retórico 2, eu falei, e tem alguns que estão fazendo algumas confusões, é muito importante quando você faz no seu caderno de código a definição da sua categoria, por exemplo, a categoria identidade, o código vai ser ID1, por exemplo. A minha definição. De onde vem essa definição? A definição vem do seu quadro de referência. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Stuart Hall, eu vou definir identidade a partir do Stuart Hall. Então, identidade vai ser isso. Quando eu faço a definição, nela ela vem vários indicadores que devem ser coerentes, né? Então, por exemplo, se o Stuart Hall fala que identidade é o posicionamento discursivo que o sujeito tem diante do outro. Então, você tem que procurar lá no seu corpus, que isso é importante para você dar transparência ao modelo analítico que você está fazendo. Então, lá no seu corpus é quando o professor fala, e aí, meninos, qual que é o conteúdo da aula de hoje? Né? Então, ele teve uma forma de interpelar sem ele ser o enunciador. Ele falou, né? Ele usou uma expressão, e aí, meninos? Mas é uma forma dele interpelar, tá vendo? Que ele podia falar assim, bom dia, eu estou aqui para saber qual o conteúdo de hoje. Então, ele está falando a mesma coisa, mas ele usou uma expressão. Quando ele fala, e aí, meninos? Tem uma questão de gênero. Quer dizer, será que a turma é só de meninos? Tem, às vezes, meninas também no meio. Mas, muitas vezes, a gente interpela o grupo usando o masculino, né? Silenciando a presença das meninas. Por que meninas? Por que meninos? Escolher meninos ou meninas é diferente dele falar rapazes, dele falar moços, dele falar estudantes. Vocês estão vendo a singularidade que tem na forma de você definir, então, parte da sua referência, e depois adaptar ao seu corpus. Porque você pode ter um professor que é totalmente formal, que nunca vai usar esse tipo de expressão para começar a aula, né? Para chamar a atenção dos alunos, vai falar desse jeito. Ei, meninada, oi, turma, né? Aí, galera. Isso tudo é uma forma identitária que o professor está colocando, que ele pode estar aproximando dos alunos, pode estar distanciando dos alunos. Então, são marcadores retóricos. Então, se você faz isso no início, antes de analisar, você já fala assim, não, a identidade vai ser marcada pelo sujeito gramatical, então toda vez que tiver o sujeito gramatical, então você pega a frase, pega o verbo e vê o sujeito. Você limita a uma gramática funcional e que nem sempre no discurso funciona assim. Que a gente, como professor de sala de aula, a gente sabe que não funciona assim. Muitas vezes o professor chega na sala e bate na mesa. É a forma dele dar bom dia e começar a aula, né? Quer dizer, isso é um marcador que pode estar presente nos hábitos daquela turma que você está analisando ou não. Então, não dá para você, a priori, definir quais serão os marcadores discursivos. Mas os textuais, sim. Então, por exemplo, nessa categoria, nesse exemplo que eu estou dando da identidade, a enunciação a partir do sujeito gramatical enunciado na frase é o primeiro indicador. Então, você olha lá, porque vai ver que tem um dia lá que o professor chega e se apresenta dessa forma. Ah, meu nome é tal, tal. Então, essa que é o pulo do gato que eu vejo para a gente começar a entender a análise do discurso. Você fazer essa diferença. Então, você põe a sua categoria, põe a sua definição, e depois vai lá no seu corpus
e às vezes você pensa tudo. É sempre uma boa dica começar pelas categorias gramaticais. Lembra que eu falei para vocês assim? Pega o verbo e começa. Organiza o seu corpus com todas as proposições, né? Quer dizer, cada proposição tem que pensar que nós estamos falando em discurso. Então, a proposição pode ser um oi, pode ser um estalo de dedos. Então, você tem que ter um código para essa proposição, essa interjeição discursiva, que ela não é textual, que ela não é gramatical, mas ela é um elemento presente, né, ou ausente, mas é um elemento que constitui o discurso. Tá ok? Então, vocês veem que caminha passo a passo a análise e a construção dessas categorias. E é muito importante também a gente ir refinando. Porque, por exemplo, você parte dessa definição de identidade a partir do sujeito enunciador, do sujeito frasal, né, da gramática funcional. Mas no corpus que você está analisando, isso nunca aparece. Né? E aí você pode tirar daquilo, mas aquilo foi importante para você começar a analisar. Ou ele aparece muitas vezes e com uma diversidade muito grande. Então, à medida que você vai avançando, você vai aprimorando, vai refinando esses exemplos e as definições. Que às vezes a definição que a gente partiu lá do Stuart Hall, ele previa certas coisas, mas no seu corpus aparecem outras coisas. E aí você pode ajustar. Então, você partiu de uma definição teórica e você vai ajustando essa definição. Muito importante o uso da palavra modelo. Né? Alguns de vocês assim usaram lá na hora de definir o quadro analítico as descrições enquanto modelos. Não deixam de ser modelos, mas a palavra modelo ela carrega um significado que não é bom para a análise do discurso, porque a análise do discurso ela não trabalha com frameworks, como eu falo, preliminares. Então, a palavra modelo carrega muito essa ideia de que você tem uma modelagem anterior, quer dizer, você tem um quadro analítico anterior ao seu mergulho no corpus. Então, a palavra modelo não é muito boa. Igual a palavra revela ou descobre, né? São palavras que epistemologicamente elas entram em conflito com os princípios da análise discursiva, que a análise do discurso é dessa questão da dinâmica que você agora, quando você está na análise, você já saiu daquele momento da condição de produção, você já não está no campo, você está em um outro momento, então você já tem uma outra dinâmica, uma outra forma de ir se aprofundando naquele, e você de fato você está construindo discursos. A análise é um processo de construção do discurso. Como a gente quer também comunicar esse processo a um outro, porque a gente está num campo de trabalho científico, então é muito importante a gente ir registrando e dar uma forma de que o outro possa acompanhar esse mergulho que só você, analista, tem condições de fazer. Por isso que é muito importante essa questão da validação, de ter o terceiro, né? Você e você mesmo são os dois, né? Quer dizer, você enquanto sujeito, produtor de discurso que estava lá no campo coletando e selecionando corpos, e aí você analista. Por isso que a gente fala que é o terceiro. É você e um terceiro, quer dizer, aquele que vai dar um olhar externo e que vai saber, assim, tentar compreender a forma com que você traduz esse processo analítico, né? Então, é muito importante vocês terem essa clareza. Respondi para todos? Deu para entender melhor essa questão que o Janaíus trouxe para nós? É bom que está gravado e vocês podem escutar 2, 3, como o Rian falou, né? A 7ª vez que eu li o capítulo. Tá certo?
Bom, vamos ver quem que vai apresentar primeiro? Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu pedi que vocês marcassem comigo os horários, que eu posso começar a pegar com mais detalhe os exercícios que vocês estão fazendo, as dúvidas. Mas eu acho que é muito bom a gente trazer coletivamente, porque às vezes você antecipa alguma dúvida que vocês vão ter. Não é fácil a análise discursiva, mas a análise de conteúdo também não é fácil. O que eu acho que vocês devem investir para frente, né, na disciplina, uma disciplina muito curta, é vocês terem ferramentas investir em usar o Atlas TI, ou usar o NVivo, para ajudar a construir esses quadros, arrumar, organizar a documentação e fazer análises mais robustas, tá? Vamos ver? Kaline, você consegue compartilhar? Professora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Kaline, tá muito baixo o seu áudio. Aí. É porque eu tô no vídeo. Acho que eu não posso falar muito alto. Eu acho que é porque talvez você esteja de fone, não? Tô, aí eu não consigo tirar os fones. Talvez seja isso. Larissa, tu consegue apresentar alguma coisa? Acho que não, ela tá muito rouca. Ela deu uma fala aqui e quase não consegue. Sem voz. Sem Então, voz, Larissa. Se alguém quiser apresentar antes, eu vou tentar procurar um lugar aqui na biblioteca que eu possa falar mais à vontade. É que eu tô na biblioteca, tem algumas pessoas estudando aqui, eu acho que eu não consigo. Vocês não conseguem me ouvir bem mesmo? Então, agora a gente está até ouvindo melhor. Tá, peraí. Então, já que vocês estão ouvindo, como é que eu projeto minha... Tem lá compartilhar. Compartilhar a tela, né? O trabalho da Kaline e da Larissa estava bem adiantado já, né? Nós já discutimos ele uma vez. Eu não vejo vocês, né? Isso. Compartilhar. Então, nós começamos no nosso primeiro exercício definindo as categorias de acordo com GUI, né? Então, a gente fez a categoria de significância, intertextualidade, a de língua. Estão ouvindo? Sim, Kaline, sim. deixa eu só te interromper um pouco. Tu podes dar o zoom no teu PDF, que tá muito pequeno. Por mais que eu fixe aqui, por favor. Melhorou? Aí ficou ótimo. Pronto. Então, a gente definiu essas primeiras categorias, que, na verdade, eram categorias a priori, né? Nós definimos essas categorias e, a partir disso, fizemos algumas discussões. No final, elas totalizaram em, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias. E aí a professora nos indicou fazer algumas mudanças, a gente fez essas mudanças e viemos para o exercício 2. Nessa versão 2, a partir do autor, a gente, daquelas 7 perguntas, né, acho que vocês conseguiram identificá-las, a gente reformulou essas categorias. Na verdade, a gente as transformou em 4 categorias. E aí, aquelas categorias anteriores, a gente foi
discutindo de acordo com as tarefas de GUI. Então, por exemplo, nós havíamos definido a categoria identidade, política e relações. Essas categorias nós colocamos em uma outra categoria, que foi a categoria convocação pedagógica. E aí a gente construiu uma definição para essa categoria, por exemplo, a categoria convocação pedagógica no nosso corpus, né, que é um editorial de uma revista. Ela se define como um discurso que constrói uma identidade docente, distribui responsabilidade política e estabelece a cumplicidade entre os autores e leitores. E aí a gente colocou o excerto do editorial aqui. Nós fizemos isso para as quatro categorias, né, novas que emergiram. Então, por exemplo, rede de saberes, ela é uma categoria que contempla as outras duas que nós havíamos definido no exercício anterior, como sistemas de signos e conexões. E aí a gente foi fazendo, né, essas definições e colocando os excertos para todas, né, para as 4 categorias. E aí, a partir disso, a gente foi discutindo. Uhum. Então, por exemplo, aqui, vou pegar a primeira categoria que a gente havia identificado, né, que foi a convocação pedagógica. A convocação pedagógica, né, ela emerge dessa mobilização entre as tarefas de construção de identidade, política e relações, se constituindo como simultâneas e inseparáveis. Ou seja, a gente identificou que essas 3 categorias, nesse discurso editorial, elas conversam, elas dialogam, né, uma com a outra. Aí, assim, eu já percebi um erro aqui, diante do que a professora estava falando, porque a gente foi falando, né, que ela revela, né, porque foi o que a gente foi entendendo, né, que elas revelavam alguma coisa. Uhum. Então, mas eu já identifiquei que não é correto, né, apontar esse termo. Isso aconteceu também mais à frente, né, porque a gente foi explicando essa relação entre essas categorias o tempo inteiro. E aí, no final, a gente sinaliza, deixa eu vir aqui para o final, pronto. Novamente, o que a professora sinalizou que não seria muito correto, né? O que o discurso do editorial revela, né? Que aí, professora, eu até fiquei na dúvida, porque se a gente não é interessante usar esse termo revela, o que seria legal usar? É o que propõe ou É que o se que, observa? o que a análise indica, né? Geralmente a gente usa como indicação, apontamento, aponta, Entendi, porque entendi, a revelação é um termo messiânico, né? Então a gente não entendi. revela. É igual Ok, descobrir, a gente não descobre, porque as coisas não estão encobertas, né? entendi, E entendi, são termos que vêm muito de uma epistemologia colonialista, né? Que você tem um modelo e esse modelo vai a ser aplicado nos outros sistemas e uma vez que ele é aplicado, tá vendo essa questão exógena, né? entendi, Ele entendi. chega Aí lá tem uma e aí ele descoberta, realmente ele revela, né? Porque entendi, ele já é entendi. pré-existente e geralmente ele descobre, porque ele já sabe que tem alguma coisa encoberta, ele vai lá e vai descobrir. Uhum. E a Então, ideia da análise do discurso é sempre essa questão interdiscursiva. Então, se você fala que aponta, você mesmo cria um discurso de dúvida. Aponta a partir da minha análise, mas se eu colocar entendi, fazer outros apontamentos podem acontecer. E essa abertura te coloca numa posição de empoderamento, não de entendi, estabelecimento de relações de poder. Você está abrindo possibilidades, que é o que a gente entendi, discute quando vai trazer Foucault como uma base para analisar as questões discursivas, né? São práticas discursivas. Então a gente não pode pensar o poder como sendo sempre essa exterioridade que revela, que aí você está colocando um poder imposto, não é? E se ele tá é um bom, que aponta, ele está mais flexível, ele está apontando possibilidades, né? compreendi.
Vocês Então, entenderam? assim, Parece que é uma coisinha boba, né? É uma questão de escolha de palavras, mas de fato, vai na mesma direção que eu coloquei para vocês lá de usar como modelo. Você está descrevendo, então a gente tem duas palavras-chave. A gente tem o descritor, você fez a categoria, fez a descrição. E depois vocês têm os indicadores, quer dizer, a partir daquela descrição, quais são os marcadores que vão viabilizar eu apontar a emergência ou a presença daquela categoria. Então, eu vou ter lá o indicador. Então, o indicador é a enunciação do sujeito, o indicador é o interdiscurso, né? Então, tá certo? entendi. Mas ficou Então, bom o exercício que vocês fizeram. Vocês viram que antecedeu um pouco o que eu falei para vocês, né? As categorias. O Jean Paul Guy, ele dá um guia. E aí vocês vão, a partir do corpus, vocês vão construir as categorias. uhum, foi isso que a gente fez. E aí a gente observou no final que esse editorial, ele não se trata de um texto que descreve, né, um fenômeno ou uma crise, mas ele propõe uma agenda para o ensino de biologia. E aí ele, vamos dizer assim, aponta, né, como a senhora estava falando. Trata-se de um texto que tenta fomentar um sujeito, e aí a gente observou essa fomentação lá na categoria identidade, em comunicação, em diálogo com as categorias posteriores que nós observamos, e o professor de biologia como agente político, epistêmico e multiespécies. E aí, assim, é interessante demais observar que a gente consegue identificar a categoria identidade, e quando você começa a aprofundar a partir das tarefas de GUI e que você relaciona categoria com categoria, aí é que você chega nessa parte aqui, ó, que ele é político, ele é epistêmico e ele é multiespécies. Então, realmente, é um discurso é uma análise que a gente vai fazendo em camadas, né? A gente vai realmente, assim, aprofundando e vai encontrando coisas que a gente não observa na primeira análise. Cada categoria contribui para essa fomentação de forma distinta, né? Tanto de convocação, porque convida o leitor e distribui responsabilidade, em rede, porque ela vai legitimizar os saberes, as ferramentas pedagógicas válidas, não só do meio científico, mas também do meio indígena, por exemplo, ou até mesmo do meio de autores feministas, né? E declara a fabulação, porque o texto ele fala de fabulação, como um método, ou seja, chega a ser até um pouco contraditório, porque é um texto científico, né, um editorial de uma revista científica, e que ele vai motivar, vai fomentar a fabulação como um método de observação e de trabalho, né, no ensino de biologia. E na crise, né, ele transforma o colapso em convocação. Então, ele não vai trazer a crise aqui como um antropoceno, que é o que o nosso texto fala, como assim, o fim do mundo, né? É o fim do mundo e todo mundo precisa fazer alguma coisa. Mas ele vai usar da crise para convocar as pessoas, para chamar as pessoas, sobretudo os professores e pesquisadores, a fazer alguma coisa, né? Nem que seja a partir da fabulação, né? Uhum. E é aqui que a reflexividade, tal como descrita, ela, como propõe Gui, né, no capítulo 7, ela opera em sua plenitude. O editorial não fala sobre o professor agente do antropoceno, né? Ele o produz pela linguagem, e essa produção é em si mesmo um ato político, pedagógico, coerente, como o editorial se propõe. O editorial ele vai trazer um resumo de como é que fala? Que as revistas estão fazendo agora muito, como é, professora? Um dossiê? Dossiê, isso. Uhum. Ele fala que o dossiê se propõe a isso, né? A um ato político e pedagógico.
de pesquisa. E o editorial, ele realmente faz isso, né? E aqui é a nossa referência. Uhum. Foi basicamente isso. É interessante também dizer que quando a gente estava na aula passada, né, pensando nos grupos, o Francinário, ele entrou no nosso grupo e a gente enviou a nossa análise para Francinário, ele pediu também o texto sem as nossas... Oi. Não pode fazer barulho não, tá? Tá, desculpa, é porque eu tô em Aqui aula. atrapalha, mas atrapalha as outras pessoas, tá? Tá bom? Tá bom. Seu pé já tá no chão. Tá bom. Desculpa. Certo? Desculpa. Tem que ser bem... Tá bom. Olha aí. Ainda tem que... Uhum. Tá bom, desculpa. Professora, acabaram de chamar minha atenção aqui, eu vou ter que cancelar. Estão me ouvindo? Sim, sim, eu Gente, sei. que vergonha, mas a moça da biblioteca chamou minha atenção aqui. Uhum. Desculpa, viu? Não, mas é isso, eu finalizei, tá? Uhum. Bom, aí você vai só escutar agora, né, Kaline? Porque a Larissa não tá podendo participar. Pode cancelar, pode fechar aí. Não, eu vou ficar escutando vocês, mas eu vou parar aqui a minha... Uhum. Isso. Bom, vocês estão vendo que a gente está precisando de organizar os espaços, né, também na universidade para poder ter possibilidade de trabalhos nesse sentido, né? Lamento, Kaline. Comentários, gente, que a Kaline quer receber aí sobre a apresentação. Ela pode manifestar pelo chat. Larissa quer complementar alguma coisa? Não? E aí o Francinário é que deve falar um pouco, porque ele que funcionou como o terceiro, né, o que fez a validação. Foi exatamente onde a Kaline parou. A Kaline escreveu aqui que ele fez, que ela tinha falado, né, que ela mandou para ela as definições e o corpus, né? Que aí ele fez um teste. Cadê? O Francinário também está na biblioteca, também não pode falar, não? Teve até dificuldade de achar outras categorias. E bom, agora o que seria interessante é o trabalho ser feito, vocês fizeram um terceiro, mas fazer em outros editoriais, né? Tá certo? Quem que tá pedindo para repetir, porque não ouviu? Bom, Kaline, o que eu estou falando é que vocês fizeram um excelente trabalho. Vocês partiram, então, da primeira análise, a análise flutuante, né, usando bem colado no Jean Paul Guy, e entenderam bem essa ideia de que é o caminho, as perguntas que são essenciais, fizeram a síntese e construíram suas definições. Testaram as definições com o terceiro, que foi o que o Francinário fez. E ele falou que foi até difícil achar outras categorias, mas
Isso é muito importante, quer dizer, que vocês validaram internamente. Agora, o que seria o próximo passo é vocês verem se essas categorias que serviram para analisar este texto, se elas são adequadas para analisarem outros textos. Porque a gente não faz uma tese, um trabalho científico em cima de um dado, porque você só tem um dado. Então, agora vocês fizeram, que geralmente o que a gente faz é assim, faz, e aí você coloca agora outros textos, e aí vocês têm que ver duas questões que eu acho fundamentais na constituição do corpus. Ele precisa ter homogeneidade. Você não pode pegar, assim, vocês trabalharam com um editorial de um dossiê, agora vocês pegarem um editorial de uma revista, de um caderno econômico da Folha de São Paulo, né? Então, a gente tem que constituir sempre buscando a homogeneidade. Homogeneidade interna também, né? Então, quando você tem uma categoria, a forma de definir as categorias ter sempre uma homogeneidade na enunciação. Então, se eu começo a definir com um verbo, eu vou sempre descrever com um verbo, se eu começo a definir por um adjetivo, eu vou sempre procurar essas questões de homogeneidade. Internamente, a categoria identidade, vou sempre falar da identidade, que fica mais fácil para vocês entenderem. Se vocês não fazem subcategorias de identidade, internamente elas precisam ter também homogeneidade, né? Não pode diferente, de repente ter uma subcategoria dentro dessa grande categoria identidade que tem a ver com o contexto, tá? Então, que ali nós estamos falando de sujeitos, os indicadores são os sujeitos que estão presentes ou ausentes, então ter sempre buscar analisar se existe essa homogeneidade interna, o que isso vai dando coerência à sua ferramenta, tá certo? O que vocês falaram que era para repetir, Kaline? Eu acabei perdendo. Entenderam? Tá tudo certo? Então tá ok, gente? Entenderam bem? Professora, Ah, eu estava até enganando aqui com o Kalene, que eu tinha entendido nada, né? ah, Mas eu, assim, só um comentário a respeito do trabalho, eu gostei bastante quando elas trouxeram o recorte, né, dos códigos específicos, porque essa era uma das grandes dificuldades que eu estava sentindo especificamente, né? Porque eu estava pegando todos os códigos, especificamente, né, da significância, da intextualidade, enfim, e aplicando dentro do texto. E com esse recorte dá para a gente analisar melhor. uhum. Elas pegaram só as 3 categorias especificamente, né? Então acho que fica mais objetivo alcançar aquilo que a gente quer. E como eu falei para vocês, eu repito, o texto do James Gee, a ideia dele é te dar de forma mais abrangente possível. Então, ele dá muitas categorias. E, às vezes, o corpus que você está analisando, ele não se adequa a tudo aquilo. Uhum. Vocês têm que sempre Sim. ter uma análise crítica das suas referências bibliográficas, sempre. Né? Então, tem algumas coisas que vão ser adequadas, tem algumas coisas que ele propõe, mas você pode propor de forma até mais aprofundada, de forma mais. Se o seu interesse, por exemplo, eu vi alguém que está se preocupando com a construção da identidade de gênero nas aulas de ciência. Então, às vezes, o conceito de identidade é central. As outras questões, porque isso tem relações políticas também. Então, você vai puxar. Sim. O central é a sua questão de pesquisa. Tá? E essas perguntas retóricas que são muito importantes. De onde eu vim, para onde eu vou, são perguntas básicas que você investiga o tempo todo, cada proposição a partir desses olhares. Tá certo? Qual outro grupo que vai apresentar aí hoje? Professora, Sim. Ok, José, tem uma pergunta ou vai apresentar? não, tem uma pergunta, porque eu olhei agora que a senhora deu o retorno do exercício retórico 2, Uhum, que eu havia feito. Só que eu deixei separado a parte da análise do texto. Eu não coloquei junto com o texto para não ficar muito grande, muito extenso.
Mas aí, pelo que eu vi, eu acho que é importante colocar junto com o texto. Eu vou tentar editar. Eu não sei se é isso também que a senhora quer, que coloque junto com o texto as categorias, né? Sim, porque eu acho que o que eu coloquei para você que eu não tinha entendido, né? Mas aí eu não tive tempo de ver agora os detalhes, né? Mas aí, porque foi separado, eu coloquei o PDF do texto que eu analisei separado da análise, né? Para ficar mais curto, Uhum. ficar melhor de visualizar. Mas também não sei se ficou bom, mas a minha intenção foi só para separar mesmo, para ficar mais organizado. Eu posso até mostrar aqui para o pessoal a análise do exercício retórico 2, porque esse 3 ainda está em construção, mas também eu posso mostrar. Porque eu fiz apenas os comentários no 3, mas ainda vou organizar, né? Para não ficar tão bagunçado. Então, vamos projeta aí para nós. Você fez individualmente ou fez num grupo? Não, eu enviei para Larissa, agora não estou lembrando qual é o sobrenome, para uma das Larissas, mas não foi nem Martins, nem Larissa Bento, eu não sei o sobrenome da outra. Ela está aí, eu acho. Aí eu enviei para ela fazer a Costa, né? Pronto. Nossa. Mas eu também não entendi. Não fiz nenhuma anotação, porque o que eu entendi, José, foi que você fez o seguinte: você pegou um texto que foi da disciplina de formação de professores, não é isso? E você fez uma análise do texto. Foi isso que eu entendi. Foi. E eu acho que fazer uma análise do discurso, não ficou claro para mim, professor, e aí você pode me ajudar agora, se essa análise do discurso ela tem que ser feita em algum material específico, porque, por exemplo, o material que eu enviei, as atividades que eu enviei, elas estão relacionadas a uma análise que eu fiz do meu projeto, da minha pesquisa. Então, eu peguei uma fala de um adolescente e analisei aquele recorte. A frase foi uma fala de um adolescente, foi o meu corpus. E a partir Seu vídeo está travando bastante. Larissa, a conexão da Larissa parece que não tá boa. Gente, Larissa caiu. Zé Ricardo, você quer publicar, compartilhar com a gente sua tela para a gente ver? Vou ver aqui. Se eu consigo aqui, professor, porque ele não apareceu aqui a janela. Deixa eu tentar aqui. Você não apareceu a opção? Só procurando aqui. Peraí. Parece nos 3 pontinhos aí. Não, é só porque as opções que apareceram aqui não é a que eu quero. Só ver aqui. Quem mais tem trabalho para apresentar? Professora? Sim. Professora, a gente não sei se apareceu aí para vocês. Apareceu. Sim. Apareceu, né? Tá bom o tamanho aí? Tá ótimo, viu? Tá bom. A análise que eu fiz, pessoal, foi desse texto aqui, que é um texto até que a gente está estudando em outra disciplina de seminário, e que fala aqui de tipo um diálogo entre um professor, Larossa, e a entrevistadora, né? Tipo uma entrevista que se dá na sala de aula, e a gente fez essa análise, a gente fez essa discussão desse texto na disciplina de seminário 2. Aí o que eu fiz aqui,
momentaneamente, aparece aqui outro nome, que não é o meu, é do meu filho, porque foi no computador dele. Então, assim, eu coloquei aqui as categorias, eu numerei por enquanto, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Uhum. Eu fui numerando aqui as categorias e fui colocando os comentários, né? Está aparecendo aqui do lado, mas pode aparecer aqui, quando você coloca aqui em cima, vai aparecendo, tá. né? O que a gente faz no PDF, né? Uhum. Então, eu estava separando ainda, né? Eu não fiz algo ainda organizado, mas eu fui colocando aqui de acordo com as frases, com os tópicos que tinha no texto, eu fui colocando a minha análise daquilo que o professor estava falando com relação à profissão, né, de professor. Então, e também compartilhando ideia de outros autores sobre o mesmo assunto. Então, nós temos aqui que é tipo um diálogo. Deixa eu passar aqui pelo texto para a gente ver. Ó, que eu fui colocando, fui acrescentando aqui. Aqui, por exemplo, aqui tem o código que eu coloquei aqui, foi para código 5, né? Para uma das categorias, aí vai aparecendo os comentários que eu fiz, eu já fui colocando aqui, os que eu não fiz ainda, mas estão associados a essa categoria, que está listada bem acima no texto, eu fui destacando no texto, né? Aqui, ó. Aqui já é categoria 3, aí fala aqui alguma coisa sobre ser responsável, né? A visão do Larousse aqui com relação ao professor. Uma das características que o professor deve ter é ser responsável. Só passando aqui para a gente tentar... Como eu disse, eu teria que colocar isso numa tabela, mas eu não sei se é melhor eu colocar junto com o texto, aí a professora que vai me dizer se eu coloco junto com o texto ou se coloco separado, como eu fiz em outra análise, no outro exercício, né? Aqui as conexões que o autor faz filosóficas com outros autores, né? Aí aqui eu destaco as categorias, cada tópico, cada ponto que Aí eu no destaquei aqui, celular cada não tem palavra do som. texto. Certo. Mas tem disponibilidade sempre, sim. Então é só a chegada da primeira. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos, mas acho que a Larissa está com o dela, o som também aberto, Larissa. Bom, a primeira coisa é... Aí, professor, deixa eu só mostrar o outro que eu fiz, Tá. foi esse aqui, né? Esse aqui foi o que eu organizei, né? Coloquei nas tabelas, né? Aqui foi o texto que eu analisei, uma entrevista também, de Ambrósio, com o tema Matemática Viva, e eu fui pegando parte do texto, destacando parte do texto, e aqui eu coloquei só a parte da análise que eu fiz e aqui eu destaquei a parte do texto aqui, ó, relacionada a essa categoria aqui, e aqui do lado eu coloquei a análise, né? E esse aqui eu separei, mas não coloquei junto com o texto. Eu pretendia fazer a mesma coisa com esse outro que eu estava mostrando aí para vocês, mas aí a professora que vai falar. Isso. Ó, a primeira coisa serve para todos. Metodologicamente, vocês não estão fazendo uma análise de texto, não é uma análise textual discursiva, não é uma análise de conteúdo. Isso é uma análise discursiva. Então, vocês têm que preparar a materialidade. Os dois casos são entrevistas que foram publicadas em outros veículos. Então, não são entrevistas face a face que aconteceram, né? Vocês não são os entrevistadores. Esse não é o material que foi produzido para a sua questão de pesquisa. Isso é parte das condições de produção. Então, você tem que descrever, vou repetir, que é o que eu já falei no início da aula. Vocês descreverem, de um lado, a metodologia de produção da informação, construção do seu corpus. No seu caso, Zé Ricardo, você tem lá 2 entrevistas que foram publicadas aonde, né? Em que ano, quem são esses interlocutores? É um jornalista que entrevista o Biratan de Ambrosio? É um doutorando? Isso são as condições de produção da sua fonte. Tá? Então, você tem que descrever isso de forma clara, esse contexto de produção. E aí você traz esses textos, que são entrevistas, que foram publicados no veículo X, para um outro contexto, que é o exercício da disciplina. Né? Então, aí, fase 2.
você tem que preparar esse material. Então, a entrevista que foi publicada, não necessariamente ela é um material para análise. Você tem que transformar isso nesse material para análise. Então, você tem que numerar os interlocutores, né? Eu vi lá no outro exercício que você colocou, que tem lá a Karen, eu não sei se é Karen mesmo, e tem o outro interlocutor, mas isso não está numerado, porque a editoração, ela exige uma outra condição de apresentação. Agora você está transformando isso num material de análise, então você tem que numerar. Você tem que numerar. Então, a Karen fez a pergunta: bom dia, né? Eu me chamo Karen e sou do jornal Estado de São Paulo, vou entrevistar aqui fulano de tal, ela está se apresentando, né? É o turno de fala 1. É o turno de fala 2 é do entrevistado, tá certo? Essa é a questão da alternância dos interlocutores. Internamente, vou pegar o que a Karen, né? Estou fazendo isso supostamente, né? A Karen, na linha, na turno de fala 1, ela fez 10 proposições. Dessas 10 proposições, 3 foram de apresentação pessoal e apresentação do contexto da entrevista. Então, você precisa de numerar isso internamente também, as proposições. Isso é uma parte de preparação, é um documento preparatório para fazer as análises. Isso, gente, é parte documental. Na análise, qualquer pesquisa, esse material é o que a gente chama de fonte primária. Então, vocês têm que ter esse material bem organizado. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois que você fez isso, numerado os turnos de fala, numeradas as proposições, aí que a gente vai começar a fazer a análise do discurso. Essa análise do discurso, você vai ter, então, essa primeira leitura, que pode ser a partir das categorias, que eu vi lá você colocando as categorias pode usar essas categorias e começar, então, nas definições. Então, como que você vai definir a partir desse corpus, né? A primeira definição que o Gui deu, ela é coerente, ela me satisfaz, então vou ficar com ela igualzinho, eu vou modificar e dar o exemplo dentro do seu corpus. Então, na linha, no turno de fala 1 da Karen, na proposição 3, ela fala o nome dela. Meu nome é Karen Soares, eu trabalho no estado de São Paulo. Né? Então, ela se apresentou pessoalmente, dando lá a credencial do veículo que vai ser veiculado a entrevista. É um exemplo de identificação pela função funcional dela. Então, você pode já começar a definir melhor definir as suas categorias, dialogando com a forma que aparecem, quais são os indicadores que aparecem no seu corpus, certo? Vai ser totalmente diferente lá da entrevista da 2, que é do Birantã, né? Que parece que é uma entrevista mais narrativa. Você entendeu a questão da organização desse material? Né? Tem muitos avaliadores, inclusive em revistas, que na hora que você vai publicar, eles exigem que você envie esses documentos, que são os documentos de campo, né? Que são esse material que você usou como fonte para construir a sua análise, tá certo? Então, na hora que você vai descrever a metodologia de análise, não mais a metodologia de produção do seu corpus, você vai colocar, se você fez muitos, definiu, redefiniu, uniu categorias, fez subcategorias, e sempre buscando ter o espelho desse documento com a definição e o exemplo no seu corpus. Por isso que é importante vocês começarem com essa numerar, porque fica mais fácil de quem for validar, verificar. O Zé Ricardo definiu identidade pelo Jean Paul Guil, e o exemplo é esse, sujeito, verbo, predicado. Então, eu tenho lá
no turno de fala 3, na proposição 5, aquela frase. Então, eu posso ir lá no corpus, na fonte primária, e validar. E eu posso concordar ou não concordar, né? Então, essa que é a ideia. Tá certo? Deu para entender? Larissa Costa, que estava dialogando, deu para acompanhar? Sim? Ok, gente? Perguntas para o Não, Zé professora. Ricardo e... Ok, professora. Agora, professora, a senhora acha que eu devo mudar o texto, colocar um texto mais fácil de fazer análise? Não tem texto fácil, Zé Ricardo, todo texto é Não, um difícil. texto mais, sei lá, porque como eu coloquei entrevistas, né? Tipo, Não, a entrevista é um instrumento importante para vocês. Muitos de nós, na hora que a gente vai fazer pesquisa na área de ensino de ciências e matemática, a gente precisa de entrevista. Então, a entrevista é uma fonte importante, vocês aprenderem a analisar. A entrevista é importante. Né? O fato da entrevista ter sido publicada não é um dificultador. Né? Aqui é o exercício mesmo, vocês aprenderem a como documentar o procedimento, que não é simples, gente, é chatinho mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer uma leitura, fazer um primeiro levantamento global e ver quais são os... Você começou a colocar lá as referências, colocou lá o Derrida e tudo. Você pode ver assim, quais são as referências que são convocadas nas entrevistas, né? Então, você pode fazer muitas perguntas, porque a ideia da análise do discurso é esse, você voltar aquelas perguntas retóricas. Quem fala com quem? De quem estão falando, né? Como são convocados essas vozes, por exemplo, a voz das referências bibliográficas, como que elas são convocadas? Elas podem ser convocadas para trazer controvérsias, elas podem ser convocadas para validar os meus argumentos, elas podem ser convocadas para desqualificar o argumento do outro, do entrevistador, está entendendo? Então, são coisas assim, à medida que você vai interagindo com o seu discurso, é que você vai construindo as suas categorias. Então, depende, você tem que ter uma pergunta para entrar, né? Senão você não está fazendo pesquisa. E aí vai amadurecendo. A Larissa, vê se está agora melhor sua conexão. Você estava falando questões interessantes. Bom dia, desculpa a instabilidade, eu estou aqui no trabalho, professora, e todo mundo sabe, eu trabalho em uma unidade socioeducativa, então, assim, telefone, internet aqui não existe, né? Eu fiz uma gambiarra agora, tentando puxar a internet do meu celular para poder estar presente aqui na aula. Ricardo me mandou o trabalho dele, né? O que eu não entendi muito foi porque se ele fez uma análise do texto ou se ele fez uma análise dos discursos a partir das categorias, e aí eu preferi não acrescentar nada, porque eu realmente não entendi. E aí, falando da minha atividade, e aí eu até pergunto, professora, peço até algum parecer, né? Eu fiz um recorte, o meu corpus ele foi extraído da minha própria pesquisa, e aí, para mim, já também ficou uma dúvida. Na verdade, assim, professora, sendo bem sincera, eu tenho um pouco de dificuldade de permanecer na aula, porque na segunda-feira é o meu dia de trabalho, é o dia que eu tenho aqui na unidade, sabe? Mas eu queria muito participar da disciplina e estou aqui fazendo os meus desdobramentos para poder estar presente. Só que aí as minhas faltas me traz muitas consequências, que é de não conseguir acompanhar, né, o que é pedido, não consigo acompanhar o andamento da turma. E aí, eu fiz a análise do discurso a partir de um recorte da minha pesquisa, né? Eu tirei um trecho da minha pesquisa, que foi uma fala de uma adolescente,
E aquilo ali foi o meu corpus. A partir daquele meu corpus, emergiram algumas categorias. E foi ali que eu fui analisando, né? Eu tenho um pouco de dúvida também, isso já me acompanha desde o mestrado, né? Porque eu já paguei a disciplina de análise do discurso também no mestrado, mas pelo visto acho que eu não aprendi nada, meu Deus. E aí, de codificar, né? Elaborar os códigos para ajudar na análise, como essas categorias de análise. E aí foi isso, eu fiz um recorte de uma fala de uma adolescente, de um aluno meu, e a partir esse recorte virou meu corpus, foi o meu corpus, né? A partir desse corpus emergiram algumas categorias e eu fui analisando, né? E fiz a identificação por meio de códigos e as categorias, né, codificadas. E foi isso. Eu lembro do seu trabalho, Larissa, lá do troço e do treco, né? É, É muito negócio. interessante. E você tinha falado na aula que você gostaria de trabalhar com as categorias de silêncio, o que são silenciados. O que eu acho Isso. muito bom, pode ficar muito interessante o seu trabalho. A dificuldade da análise do discurso, ela não é particular, você fez a disciplina, todos nós temos dificuldade o tempo inteiro, porque cada vez que você enfrenta um discurso, é um enfrentamento mesmo, e o discurso ele resiste, porque ele é um acontecimento que é um acontecimento passado, né? Então, é muito importante você ter essa clareza dessa dificuldade e tentar mapear dessas duas formas, a condição de produção. Quer dizer, muito importante dizer, essas falas que você traz, esse recorte, ele está dentro de um contexto. A gente precisa entender muito bem esse contexto para a gente te acompanhar no seu processo analítico. E é um trechinho que você colocou muito pequenininho, né? E lá você fala dos desenhos. Eu acho que é muito importante, que é uma grande dificuldade, a gente vai fazer análise de situações onde tem elementos deíticos que no discurso a gente vê que os alunos estão falando que existe uma outra fonte que são os desenhos deles, né? Isso, professor, isso é uma dúvida também que eu tenho. Então Quando a análise a partir desses elementos, por pois exemplo, é, porque os desenhos, eles também são categorias de análise no meu também são trabalho. categorias de análise, e eles estão dialogando na hora que os alunos falam o texto, porque tem os elementos deíticos, né, no discurso. É isso aí, é aquilo, a gente aponta deiticamente na palavra, né? Então, você vai ter que ter um interdiscurso, você tem que ter uma grade de análise do que eles falam, e, paralelamente a isso, uma grade de análise dos desenhos. Então, é uma complexidade muito, muito interessante para fazer essa análise dessa forma. Então, você vai ter que ter um documento que mostra o aluno A, o Roger, falou: ih, professora, que trem chato. Aí o outro fala assim: não, olha o meu desenho aí, cara. Tá. Então, ali quando ele olha o meu desenho aí, você tem que abrir uma coluna para o outro documento onde você tem o desenho. E aí você vai ter categorias para analisar essa oralidade e categorias para analisar o desenho. Tá certo? Você está vendo que categoria que são emerge. aquilo que a Kaline colocou, a gente tem que pensar que é como uma cebola. A análise do discurso é sempre em camadas. Então, você tem uma camada lá da conversação e você vai acoplar essa outra camada do desenho. E elas estão dialogando, né? Porque elas estão dialogando. O acontecimento, quer dizer, o discurso, ele aconteceu dessa forma. O aluno apontou para o quadro, para o desenho. Oh, mas o quadro não está lá, né? Então você tem que ter a imagem do quadro. Na hora que ele apontou, e você tem um outro documento que analisa o quadro. E o quadro tem lá, a professora desenhou lá uma mulher de perna aberta, né? Então, esse elemento lá que só você, enquanto produtora desse discurso, sabe que aquelas linhas lá significavam isso.
E você tem que, então, ter esse documento que descreve esse desenho. Então, tem um quadro verde lá, o professor desenhou com X as linhas. Geralmente a gente coloca o frame, né, a imagem junto, mas a gente precisa de descrever também. Certo? Sim. Você entendeu? A ideia é uma camada, senão você pega uma camada, a camada da conversação, e depois vem a outra camada, a camada do objeto deítico, porque ele tem esse diálogo, aponta para esses outros elementos. Então, professora, só a imagem, sem um discurso propriamente dito, porque como você disse, tem a imagem propriamente dita, que é só o desenho, e tem o discurso que saiu dali daquela imagem. Só a imagem, ela já me possibilita ela pode ser um instrumento de análise também. Ela precisa, no seu caso, como tem uma questão que a gente chama gesto deítico, que é quando você, na fala, você aponta para alguma coisa, né? Por exemplo, o aluno lá no discurso, o aluno fala assim, olha aí o desenho, né? É o desenho do fulano, né? Então, você tem essa ligação entre a fala e a imagem. Mas, às vezes, você quer analisar só a imagem. Sim. Então, você pode constituir um corpus só da imagem, e aí você vai fazer uma análise da representação visual, ou uma análise semiótica desvinculada da fala. Mas aí você tem que ter uma justificativa para isso, né? Por que você vai fazer isso? Sim. Tá? E aí você tem da mesma forma que a gente tem uma gramática funcional da fala, dos textos, a gente tem gramática funcional das imagens, das iconografias. Sim. No exercício retórico 1 e 2, eu só apresentei a análise do discurso mesmo, da fala, né? Embora porque Tornou travar. Professora, Oi. enquanto ela volta, eu pensei da gente apresentar também, mas já são 9h12. Será que seria melhor, a gente apresentaria hoje ou a gente marcaria uma reunião? Porque a gente queria mais sugestões mesmo, entende? Eu acho que seria bom se você aprofundasse, apresentasse, que a gente começa a discussão, fica gravada, é bom que os outros... Eu acho que está sendo útil para os outros também, não está, gente? Vocês têm as dúvidas, né? Muito útil. A Ângela já está falando que elas que queriam ser o próximo. Tudo bem, ela colocou antes, né? Ângela. Vamos ver, então? Professora, uma dúvida só com relação à análise desses elementos deíticos, que seriam, as imagens seriam elementos deíticos também. Nesse processo de análise discursiva dessas imagens, uma justificativa para analisar uma imagem poderia ser, por exemplo, um exemplo que me veio agora à mente foi uma análise de como as crianças representavam o cientista. E aí, dentro desse estudo, a maioria das crianças, quando se era pedido, né, para que elas fizessem um desenho e o cientista vinha um homem branco, né, quase não apareciam cientistas mulheres ou cientistas negros. Isso seria uma justificativa e uma categoria para me analisar uma imagem? Não, isso aí é mais complexo, depende da sua questão de pesquisa, né? Por isso que tem o objeto que a Larissa trouxe, precisa ser analisado como um interdiscurso, porque na fala tem um gesto deítico. O aluno vira e fala assim, olha o desenho desse cara aí. Então, há esse ato, né, olha aí, né, ele apontou para o desenho. Então, o desenho entrou dentro do discurso. Né? Então, vocês estão vendo que a condição de produção
ela é uma condição de produção que teve uma situação, uma atividade, os alunos fizeram um desenho, depois eles discutiram os desenhos. Então, o desenho faz parte do discurso. Então, não dá para você separar. Se você quiser separar, você tem que fazer uma pergunta assim do tipo: como os alunos desenham o órgão reprodutor feminino? E aí você quer saber como eles representam qual a iconografia que eles utilizam. Então, você tirou a parte deítica, eles não estão mais indicando o desenho. Certo? No exemplo que você deu, é um tipo de instrumento de pesquisa que é usado, desenhe para mim um cientista. Então, o objeto é o desenho. Então, você vai analisar, não é deiticamente, porque o gesto deítico é quando você tem na fala, você aponta. Então, você está numa sala de aula e o professor fala assim: olha a pipeta, olha a pipeta. Você olhou lá, você tem um objeto lá, né? Essa pergunta é uma pergunta deítica que está ali e tem um objeto que às vezes interfere ou às vezes não interfere no seu discurso, certo? Então, o conceito de deítico é importante. E aí você tem análises tanto de conteúdo quanto análise de discurso da imagem, que é uma área específica, tá? E aí você vai ter as mesmas perguntas que a gente faz para análise do discurso com a língua natural, a gente faz com uma gramática funcional sobre as imagens, que é uma análise mais semiótica. Tá certo? Certo, Então, tudo obrigado. depende da pergunta que você faz. Então, a materialidade sendo imagem ou a materialidade sendo texto não é a diferença para a análise do discurso. Ficou claro? Só se eu compreendi. Então, no caso, eu teria que entender como que esse interdiscurso se forma Dentro da situação comunicativa. da construção do discurso, né? Construção social desse discurso, poderia ser assim? Isso. Se for deítico. Certo. Porque o exemplo que você deu não é deítico. É um instrumento, né? Desenhe para mim um cientista. Né? E aí, por exemplo, eu poderia pensar categorias. Desculpa estar perguntando porque tá. Mas eu poderia pensar, por exemplo, como que a construção desse discurso se deu a partir de classe social, do. Aí você teria que fazer categorias a partir das gramáticas semióticas, né? Porque você vai ter a organização do espaço, a representação é a representação iconográfica. Quais são as cores que usa? Então, tem toda uma gramática. Da mesma forma, a gente tem uma gramática funcional para as palavras, a gente tem uma gramática funcional para as imagens. Certo, obrigado, professor. Tá? Vão lá, Ângela e Larissa. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Sim, todos estão te ouvindo. Eu falei sim, mas que todo mundo sim, né? Sim, amiga, Certo. bom dia. Eu já fui colocando aqui para apresentar, fazendo uma espécie de cronologia de todos os exercícios teóricos que nós fizemos, mas eu vou focar só no último, para não tomar tanto tempo. Esse aqui foi o primeiro exercício teórico que a professora pediu para a gente ler os capítulos 3 e 4 e pediu para a gente organizar as definições que o autor assumia, né? E depois escolher um corpus e aplicar essas categorias. No entanto, a forma que quando nós fizemos, né, foi ainda bem imatura, né, em relação à análise do discurso propriamente dito. Então, aqui a gente definiu o que seriam as categorias de acordo com o autor, e posteriormente nós aplicamos essas categorias a um texto, né, que a gente selecionou. O artigo que a gente selecionou, ele tem por título Pesquisa na Escola, que espaço é esse? O do conteúdo ou do pensamento crítico. E aí a gente definiu o artigo, o nome do autor, colocou também a referência de onde buscar a pesquisa, e aí fez uma espécie de descrição do que seria esse corpus, e posteriormente já foi para análise. Só que na nossa análise, nós apenas lemos o texto, né? E posteriormente nós fizemos a descrição do que é que esse texto fazia e depois a interpretação.
Então, a gente meio que suprimiu as partes principais da análise do discurso, que foi a parte de codificação, que é muito importante, e também os outros, além dos códigos, né, a parte dos significados que esses códigos representam. Então, a gente caminhou para a professora deu esse feedback, e aí a gente fez o exercício retórico, novamente, né, o corrigido. E aí, no corrigido, nós não utilizamos mais esse texto aqui, a gente selecionou um outro, e a gente fez da seguinte forma: a gente, agora de uma forma um pouco mais madura em relação ao primeiro, logicamente, mas a professora teceu comentários lá que posteriormente poderíamos conversar sobre. Então, a gente fez a mesma coisa, selecionou o texto, definiu o objeto de investigação, que nesse caso seria compreender os processos de difusão das pesquisas em ensino de ciências e matemática na pós-graduação. A gente definiu como sendo corpus o conjunto de artigos científicos publicados em periódicos, e aí para isso a gente definiu também critérios de busca. E aí, os critérios que a gente utilizou foi a utilização de descritores como ensino de ciências e matemática e Brasil, aplicados especificamente aos títulos dos artigos. Então, o nosso levantamento, né, lógico que foi um recorte do recorte do recorte, só realmente para mostrar como é que nós faríamos uma análise de discurso para um corpus mais denso. A gente definiu qual foi a base de dados de onde a gente extraiu essas informações, e lógico também que se a gente partisse desse mesmo critério de busca, nós também encontraríamos um resultado sem números muito maior que isso, né, mas a gente definiu para poder fazer essa análise, definiu como foco a constituição e consolidação da área, então era isso basicamente que a gente ia investigar nesse texto, desculpa, a expansão da pós-graduação, o papel das instituições e políticas científicas, e os desafios e dilemas do campo. Então, a gente selecionou esse material aqui, do Roberto Nardi, que tem por título A Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática no Brasil. Então, a gente aqui organizou, né, fez a descrição, de acordo com o que o Jean-Paul propõe como tópicos e elementos constitutivos de análise de discurso, e aí a gente colocou as categorias discurso, gramática, intertextualidade, conversas, e para cada uma também a gente estabeleceu os códigos, né, de acordo com o que a gente não tinha feito no anterior. Então, a gente definiu aqui e colocou qual seria a definição operacional, o que é que nós faríamos. Só que, em uma aula, a professora mencionou que essas categorias, elas precisam meio que emergir do texto. Se eu estiver errada, professor, por favor, me corrija. Elas precisam emergir do texto. E a gente fez o trabalho inverso. A gente definiu primeiro as categorias e foi procurar essas categorias no texto. Quando, na verdade, o que a gente poderia ter feito, né, deveria ter feito, era o trabalho inverso. E aí, mas continuando, né, porque aí eu vou apresentar o retórico 2 e posteriormente o 3, que foi onde a gente dedicou mais tempo e acabou sendo o mais extenso, mais longo. Inclusive, a gente mandou para o nosso colega, Janilson, e ele até ficou assustado com a quantidade de páginas, mas é porque como a gente considerou todo o texto, todo o artigo, né, e fez a análise de todo o artigo e não somente de um excerto desse artigo, então ele acabou ficando muito denso. O que também entendo que pode ser fragilizar, inclusive, a minha análise, porque se eu pego algo menor, né, esse é um entendimento meu, e se tiver também errada, professora, eu peço que a senhora faça a correção. Mas se eu pego algo menor, né, eu consigo trabalhar com maior dedicação a esse corpus menor. E se eu pego algo maior, eu vou ter que dedicar mais tempo a esse algo maior, e, consequentemente, pode ser que aquele menor eu trabalhe com maior qualidade. Enfim, mas é muito subjetivo também. Aí aqui estão as categorias, que eu havia dito anteriormente, e aí a gente fez essa seleção por parágrafo. A gente selecionou os parágrafos do texto, e aí a gente foi situando cada um dos parágrafos as suas categorias. As décadas de 60 e 70 do século passado parecem ter sido propícias, então a gente categorizou aí como sendo G2, e se a gente voltar aqui G2 para a gente ver o que é, vai se referir, às regras e padrões pelos quais essas unidades gramaticais, então, basicamente, é o uso da linguagem para construir um sentido de valorização, expansão e legitimação. Então, todas as vezes que aparecia... Só um segundo, viu, Larissa? Aí eu te dou a palavra. Todas as vezes que aparecesse algo relacionado à valorização, expansão e legitimação do campo do ensino de ciências,
o código G2 ele iria aparecer. Pode falar, Larissa, desculpa. Professora, mas assim, para mim, eu acho que para a Ângela também, não sei, mas para mim ainda não ficou claro em relação à construção das categorias uma coisa. Se essas categorias, elas sempre, na análise de discurso, elas sempre vão emergir do texto ou não. Ou a gente pode definir a priori e ir fazendo a leitura e adequando cada sentido, né, que a gente vai construindo nas categorias. É uma dúvida que eu ainda não consegui Essa é uma compreender. dúvida extremamente autêntica, meninas, porque não existe uma análise que não tem um pressuposto. Uhum, Então, sim. sempre você tem uma base epistemológica que vai te dar um pressuposto. Então, por exemplo, né, essa categoria que ele fala da conversa, quer dizer, quais são as linguagens sociais que estão presentes. Se você tem um trabalho com história da ciência, essas categorias elas vão ter nomes que não vai ser a conversa, né? Não vai ser a gramática, né? Pode ser, por exemplo, a valorização da área, né? Então, sempre vai ter as categorias pré-existentes. Então, quando você vai, por exemplo, a intertextualidade é uma categoria pré-existente, mas a pergunta é: quais são os intertextos presentes naquele corpo, né? E Sim. aí vai emergir, por exemplo, voltando na questão que eu coloquei lá da história da ciência, às vezes vão emergir textos religiosos. Então, você pode criar uma categoria com o nome de misticismo, o nome que está mais adequado ao seu quadro teórico, para ter essa coerência. Então, é sempre essa tensão, esse ir e vir o tempo todo. Porque quando emerge, a ideia de emergência é exatamente essa coisa, porque você mergulha e volta, né? Tá? Então, essa é a dinâmica. Aí a gente fez o envio desse exercício retórico e aí aguardou o feedback e a professora falou da conversa, né? Uhum. Aí, para o segundo exercício, já para partir para o 3, que é o da atividade de apresentação propriamente dita, a gente, antes de ir, passar aqui pelo 2 para apresentar, né? Isso, a intenção de mostrar os exercícios retóricos 1, 2 e 3 é mostrar o quanto nossa visão em relação à análise de discurso, ela foi mudando ao longo da disciplina, né? Essa interpretação ao longo da disciplina que a gente foi obtendo. Para o exercício retórico 3, nós mantivemos, né, o objeto de investigação, as pesquisas de ensino de ciências e matemática. Amiga, esse é o 2, não? Então, para o 2, Sim. nós mantivemos o corpus, mantivemos as fontes, mantivemos tudo. Só que aqui a gente fez um pouco mais sintetizado. E aí, se a gente for ver essa síntese, né, essa sintetizada, não, desculpa, a gente fez um pouco mais ampliado. E se a gente for ver isso, essa maior descrição, ela se reflete no número de páginas, que foi ficando cada vez maior. Isso. Mas aí, continuando, a gente utilizou as categorias já de acordo com o texto. E aí, para a primeira, a gente levou em consideração o capítulo 1 e 4. Para aqui, a gente levou em consideração o capítulo 7. O que o autor assumia como sendo os elementos constitutivos e as categorias de acordo com a leitura do Jean Porry. E aí, a gente definiu sendo o significado, que está dentro do código situação. Aí a gente tem as atividades, as identidades e os relacionamentos e a política. E aí a gente foi enquadrando, como todas elas correspondiam ao código geral, a gente foi fazendo subcódigos para cada um dessas subcategorias, podemos dizer assim. Então, a gente também fez a descrição de como aquela aparecia, mas ainda assim, nós fizemos a parte de definição operacional. E aí, quando eu falo em toda vez que eu discutia com Larissa em relação a essa definição operacional, principalmente depois de ser mencionada a parte das categorias emergentes ou não, eu sempre ficava meio que, assim, insegura, porque se eu defino faço uma definição operacional, eu vou dizer o que eu vou extrair, então meio que eu já subtendo o que é que está lá. Mas isso também pode partir de uma leitura prévia, então Exato. eu fiz uma leitura Mas é essa flutuante. tensão que vocês precisam ter claro,
que sempre vai Aham. existir. Na hora que você vai dar a definição operacional, ela vai estar Uhum. no indicador no seu corpus. Então, Uhum. você não pode fazer uma definição operacional que fica aberta assim. É organizada a partir Aham. da ideia. Você tem que saber qual que é a ideia para ser operacional. Então, vamos Aham. supor, lá você está analisando o texto do Nardi, né? Que ele fala sobre, ele tem uma perspectiva histórica da constituição da área. Então, você tem que ver, assim, quais são os verbos que te ajudam a localizar a construção e reconhecimento da atividade, né? Quais são Uhum. os adjetivos? E isso vai te Uhum. ajudando a construir os indicadores. E aí você tem uma coluna do lado que te dá um exemplo do seu corpus, porque isso vai te Uhum. ajudando também a ir refinando essas categorias e vai te dando Sim. mais ferramentas de identificação dessas categorias. Então, quanto mais colado tiver no seu corpus a definição operacional, a partir dos exemplos, Aham. mais fácil vai ficando, mais claro vai ficando. Porque essa instabilidade, gente, é natural. A primeira vez que você Uhum. não vê nada, você fala assim: "Nossa, não tem nada aqui". A segunda vez, assim: "Nossa, tem tudo, como é que eu vou? Tá tudo superpondo". Isso vai te dando esse exercício de definição é que vai te dando ferramentas mais claras e objetivas de identificação. Por isso que chama de identificador, né. Aham. Aí a gente ainda definiu essas outras, então ao todo foram 7 subcategorias, e aí, a gente descreveu cada uma delas. Uhum, Então a gente disse nesse contexto, no contexto do nosso corpus, né, todas as vezes que a gente utilizasse o código cite-sig, era para mostrar como o texto atribui o valor e importância a determinados períodos, eventos e processos, contribuindo para construir uma narrativa de origem e relevância histórica da área. Todas as vezes que a gente utilizasse o código CITE-ATV, é porque vai permitir identificar as ações e as práticas, como pesquisar, formar, avaliar. Então, nós fomos fazendo isso no nosso corpus. uhum, E aí, nós também, como a gente tinha uma questão, né, um corpus, a gente estabeleceu um problema, uma questão a ser respondida. E a partir dessa questão, que foi a central, como se constitui e se institucionalizou, desculpa, o campo de pesquisa em ensino de ciências e matemática no Brasil, nós tivemos também perguntas menores que uhum, estão diretamente atreladas a essa pergunta central. Então, as questões de origem, porque para entender como se constituiu, a gente precisa falar sobre as origens. uhum. Para entender como foi institucionalizada, a gente precisa entender qual é o papel dessas agências de fomento na parte de consolidação realmente da área. E aí a gente foi estabelecendo essas perguntas, e essas perguntas, elas nos foram caras para que a gente conseguisse fazer uma melhor análise e atender totalmente ao nossa questão central. Então, nós estamos fazendo isso, né? Nós estabelecemos também os 4 elementos de validade para análise do discurso de acordo com o autor, que ele vai falar sobre a convergência, vai falar sobre a concordância, então nós estabelecemos isso entre as categorias. A abrangência, então precisa ampliar e considerar tudo o que estiver dentro daquele corpus, e os detalhes linguísticos. E aí a gente fez essa descrição para ver se de fato nossa análise ela estava coerente, né? Aí na etapa analítica a gente definiu o título e a gente não fez a análise do título. Já na terceira a gente já fez a análise textual Do iniciando pelo título. título. Uhum. Então a gente definiu os parágrafos, né, também fez a separação por parágrafos, e aí foi situando cada uma das coisinhas, e depois fazendo a descrição e dizendo assim, por que cada categoria estava Isso. dentro, cada código pertencia àquele texto, àquela sentença, por exemplo. E aí a gente foi fazendo a leitura e a gente ficava se perguntando, nós ficávamos nos perguntando, mulher, isso aqui tá parecendo com outra, porque parece que algumas categorias, professoras, elas se aproximam, e aí surgia a dúvida, não, mas eu acho que cabe isso aqui, que cabe isso aqui. E aí isso foi umas 3 horas só tentando categorizar, não, mas eu acho que não, Larissa não. Aí a gente ia ler de novo, tipo, tem muitos sentidos, e também com o olhar que a gente faz a leitura já traz também um sentido para aquilo. Então aí vai. Ah, é bem trabalhoso, viu, professora? Só já... Mas é trabalhoso mesmo, é É. trabalhoso e a gente chama isso de instabilidade. Uhum.
Porque as categorias elas são instáveis no início. E aí você vai, à medida que você vai fazendo, faz uma vez, faz duas vezes, aí você vê que tem algumas sobreposições. Às vezes, se está sobrepondo muito, você tem que, às vezes, criar uma categoria maior, que tem uma definição mais abrangente. Em alguns casos, professora, quando as categorias elas eram muito próximas umas das outras, A gente nós fizemos juntou. o trabalho inverso, a gente aglutinou as duas categorias. Na forma que, assim, e aí, por isso que a descrição do texto, porque poderia ser que em algum momento predominasse mais uma característica do que outra, e aí a gente fez essa definição de cada uma das categorias para poder situar o leitor da nossa análise e para poder também situar a gente do que é que a gente fez, porque isso é um trabalho de análise que a gente normalmente faz, assim, em um momento, e em outro momento a gente vai reler o que a gente mesmo fez, e a gente fica, meu Deus do céu, o que é que eu tinha tomado para ficar tão assim, com tanta inspiração para fazer isso, ou não, mas rapaz, como é que eu deixei isso passar? Então, essa forma de descrever o que é que a gente fez é muito interessante, porque ela situa tanto quem leitor, né, que está vendo pela primeira vez, quanto o próprio analista. E aí, Isso. professora, para não tomar mais tempo da aula, vamos aqui para a parte do final, que é do exercício retórico 3. Professora, ficou enorme, meu Deus. A senhora, quando eu disse que quando você visse, ia se assustar com a nossa análise, mas enfim. A gente limitou também um outro corpus, agora a gente saiu do ensino de ciências no Brasil, e aí a gente agora quis investigar os discursos presentes nos anais do INPEC, que tratam sobre o apagamento da autonomia do professor, com foco nas representações sobre autonomia docente, currículo e mercantilização da educação no contexto da BNCC no ensino médio. Confessamos que essa escolha está diretamente atrelada à disciplina que a gente paga à tarde, de formação de professores, que a gente já tem tido uma leitura, principalmente relacionado à formação de professores propriamente dita, então a gente meio que já foi buscando o que a gente queria analisar, fazendo esse filtro, né? E aí o objetivo da investigação, da análise propriamente dita, é analisar, à luz da abordagem discursiva, como os anais do INPEC constroem sentidos sobre a BNCC, a autonomia do professor e os impactos das políticas curriculares alinhadas à lógica mercadológica no ensino de ciências. Nós definimos como corpus a nova BNCC e o apagamento da autonomia do professor de biologia, o aspecto mercadológico como norteador do currículo do ensino médio. Os critérios que nós selecionamos, obrigatoriamente, precisariam ser textos que estivessem nos anais do 15º INPEC, que ocorreu de 4 a 8 de agosto do ano passado. Textos pertencentes à linha de pesquisa Políticas Públicas e Currículos na Educação em Ciências, que é o que foi reduzindo esse nosso corpus. A utilização dos descritores BNCC, autonomia, docente e currículo aplicados especificamente aos títulos, os resumos e as palavras-chave dos anais. E aí a gente definiu, né, por que o INPEC deu uma justificativa, por que essa fonte de dados, e aí a gente sabe que é um evento de muita influência na nossa área especificamente, e que vem refletir, né, vem socializar, vem divulgar as publicações, os textos, tudo que vem sendo desenvolvido na nossa área especificamente. Então, era uma forma de a gente conseguir ver com mais rigor tudo o que tem sido produzido nesse sentido. Aí o foco da nossa análise foi especificamente a autonomia docente, os possíveis silenciamentos, as posições ideológicas, as relações entre discurso, poder e currículo, e as relações entre discurso e poder institucional. E aí o texto que a gente selecionou foi da Sandra Celes e da Malena Miranda, e o título é o que eu já havia mencionado anteriormente. Então, a gente foi, de acordo novamente com o método que a gente tinha adotado, que era a análise do discurso, proposto por Jean Porry, até aqui a gente ficou também, será que a professora quer que a gente continue utilizando os mesmos elementos constitutivos desse autor especificamente, ou a gente utiliza da Orlandin? Não sei, o que é que a gente faz? Aí a gente ficou meio que, por isso que lá atrás a gente manteve a abordagem discursiva, e a gente não situou exatamente à luz de quem, porque a gente ficou meio que insegura, mas aí ao longo do texto a gente acabou adotando o James Porry. Aí, professora, continuando aqui, a gente
com base no texto, né, a gente percebeu que o texto, do texto emergiram algumas categorias específicas. E aí, nesse caso, a gente fez o trabalho, espero que correto. Ao invés de a gente propor as categorias e analisar, a gente leu o texto, viu as categorias o que é que aparecia com maior frequência, e aí a gente estabeleceu essas categorias. E aquilo que aparecia de uma forma mais discreta, a gente acabou inserindo dentro de categorias similares, mais próximas. E aí, a primeira categoria a gente denominou como autonomia e profissionalização docente. Então, todas as vezes que o texto falasse sobre profissionalização docente ou desprofissionalização docente e autonomia, aspectos de autonomia positiva ou de uma não autonomia, uma autonomia